Olá, tudo bem? A paz do Senhor esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa e a tua família. Hoje nós vamos falar sobre medo. O medo é uma das coisas que afeta todo ser humano. Em algum momento na sua vida, nós vamos sentir algum tipo de medo. O medo quer dizer um temor, uma ansiedade, um sentimento de ameaça, uma apreensão em relação a algo desagradável. Às vezes nós somos movidos pelo medo a tomar algumas decisões. Mas o certo é não ficarmos parados, porque o medo de nada vai adiantar. Houve um certo momento em que Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam atravessando para o outro lado. Estava muito agitado, havia uma ventania muito forte, havia aquela tempestade que trazia ameaça aos corações daqueles homens, e de repente Jesus começa a andar sobre as águas e entra um desespero neles e eles dizem, poxa, agora diante de toda essa tempestade, agora um fantasma. Imagina você em alto mar, em adversidade, e de repente surge alguém do nada. Qualquer pessoa em sã consciência iria gerar um certo temor. Mas houve um momento que Jesus disse, não temas, porque sou eu. E logo Pedro, se agitando ali no barco, disse, então mestre, se é o Senhor, então mande que eu vá ao teu encontro. Isso aconteceu. Pedro ele desce e começa a andar, porém, mesmo ele ouvindo uma voz, mesmo ele ouvindo uma direção, o temor ainda existia no seu coração. E naquele momento, ele é tomado por um medo e ele começa a afundar, a ser sugado pelas águas. No momento, Jesus estende a mão e diz, ô homem de pouca fé. O que Jesus estava querendo dizer para ele é que uma vez que você determinasse a fé sobre a tua vida, que fosse até o fim. Eu acredito que Pedro ele voltou também andando sobre as águas com Jesus. Mas é natural o medo muitas vezes nos cercar, tentar nos afligir. E no medo também há pontos positivos e há pontos negativos. E esses pontos positivos têm que nos levar para um objetivo e não nos paralisar, que é o ponto negativo. O apóstolo da minha igreja ele sempre diz uma coisa, a mesma cerca que te prende é a mesma cerca que te protege. E isso pode acontecer, não pode paralisar. Lá no livro dos Salmos 34 e o verso 4, o salmista escreve dizendo, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O medo pode até bater, mas ele não vai permanecer. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te encha de fé, de esperança. Aproveite e determine no teu coração que nada é maior do que Cristo que habita em você, do que Cristo que habita em nós. Lá em Isaías, no capítulo 41, verso 10, diz, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. Então não desanima. Você tem uma palavra de fé, você tem uma palavra de esperança, você tem uma promessa sobre a tua vida. E essa palavra aqui, Isaías, no capítulo 41, verso 10, diz que é o Senhor que vai segurar nas nossas mãos. Que Deus te abençoe.